Muito boa noite, senhoras e senhores, moças e rapazes e crianças. Uma boa noite a todos. Quem tem a satisfação renovada de saudá-los é o radialista e pesquisador Antônio Carlos Valente, aqui de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Brasil. A nossa cidade faz fronteira com a querida cidade uruguaia de Rivera, ali do outro lado da linha divisória. Tomando um matezinho, neste anoitecer de sexta-feira, são 9 de maio de 2025. O relógio marca agora, neste momento em que eu estou iniciando a gravação, 8h10 da noite. São 20 horas e 10 minutos. Hoje é sexta-feira, 9 de maio de 2025. Estamos com uma temperatura na casa dos 17 graus. 17 graus a temperatura. O céu limpou agora à tardinha. Eu acho que a chuva se foi. Todavia, confesso para os senhores que não vi a previsão agora no anoitecer. Eu não verifiquei a previsão, né? Mas está limpo, o céu está limpo agora. E estamos com uma temperatura de 17 graus, está bem fresquinho, né? Meus queridos amigos, vamos voltar ao tema da nossa palestra desta semana, a palestra de estudo, de resgate da história de Santana do Livramento. Curiosidades, figuras folclóricas de Santana do Livramento, fatos pitorescos de nossa querida cidade Santana do Livramento. A nossa cidade é muito rica, é riquíssima em história. E eu tenho apresentado aqui para os senhores. O comentário meu tem sido em cima da figura da Maruja. A Maruja, ou Maruca, ou Maruja, a mulher que teve a sua sepultura durante muitos anos na calçada de uma movimentada avenida aqui de Santana do Livramento, qual seja a Avenida Daltro Filho, ali por perto dos Blocos Santana. E ela existiu ela começou na frente dos Blocos Santana, que na época não existiam os Blocos Santana, obviamente, porque era uma estradinha de chão batido, e isso aconteceu nos anos de 1918 a 1920, logo depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Ou talvez no meio da Primeira Guerra Mundial. Recordando de que a Primeira Guerra Mundial iniciou em 1914 e encerrou em 1918, a Primeira Guerra. O túmulo da Maruja deve ter sido construído ali nessa época, de 1918 a 1920. O historiador Ivo Caggiani não tinha dados mais precisos sobre a data. E os demais pesquisadores, meus amigos, meus colegas, Potoco, e o pesquisador que eu vou apresentar hoje, cujo trabalho eu vou apresentar hoje, a versão colhida e pesquisada pelo meu querido amigo Edgar Anchieta. Eles também não conseguiram dados exatos da data e o que realmente aconteceu. O que nós temos, o que se levantou na pesquisa é o que eu estou apresentando para os senhores, e é onde o historiador Ivo Caggiani chegou, e é onde o historiador Potoco e o historiador Edgar chegaram, e é onde eu também, nas minhas leituras, nas minhas pesquisas, cheguei. É o que temos, né, da personagem Maruja.
esse túmulo ficou ali a partir de 1919, 1920, até o ano de 1988. De 1986 a 1988, que foi no governo Greceler que ela foi retirada dali e transferida para o cemitério. Eu já contei para os senhores, está no primeiro vídeo. Os senhores poderão acompanhar a primeira parte, está no primeiro vídeo aqui no YouTube, está no Facebook. Eu relatei todos os detalhes, né? O governo Greceler assumiu em 86 e foi até 1988, era só 3 anos o mandato, logo depois do fim do regime militar. E foi naquele período que o vice-prefeito no cargo de prefeito em exercício, atendendo a solicitação de um empresário ali da Avenida Daltro Filho, ver a possibilidade de se transferir o túmulo da Maruja para o cemitério. Esse empresário não exigiu, a possibilidade, né? Seria até mais higiênico, atrapalhava o trânsito, tinha uma série de detalhes ali. Ela não estava bem instalada, nunca se fez algo melhor na própria calçada. Então, me parece que foi justo o pedido do empresário. E aí eu contei que o vice-prefeito reuniu os representantes de cada religião antes de tomar a decisão, perguntando, consultou se não haveria nenhum inconveniente, nenhum crime espiritual em se transferir o túmulo para o cemitério, onde seria construído um santuário para Maruja, e todos foram unânimes, os religiosos foram unânimes em dizer que sim, que podia transferir, que era até mais aconselhável fazer um santuáriozinho para ela no cemitério, e o doutor Apoitia fez. Então eu estou contando esse relato. Muitas pessoas não sabiam quem foi Maruja, o que aconteceu com a Maruja, porque aquela sepultura estava na calçada, tinha vela, tinha cachaça, oferendas, comida, tudo levava ali por promessas alcançadas, porque a Maruja, ela se transformou numa divindade, se transformou num espírito automaticamente de luz que intercedia pelas pessoas nos seus momentos de desespero. Como acontece, o mundo está cheio de personagens assim, de santos, pessoas a quem se atribui milagres, né? E a Maruja, aqui em Livramento, era uma dessas figuras que atendia pedidos de milagres. E até hoje o santuário dela está lá no cemitério e as pessoas continuam fazendo orações e pedidos para ela. Bom, feita essa introdução, eu tenho a alegria e a honra de apresentar hoje a crônica escrita pelo poeta santanense, poeta, pesquisador, cronista, escritor santanense, Edgar Anchieta. Edgar Anchieta é também um amigo dileto, um amigo muito querido, pelo qual eu tenho elevada estima, respeito e apreço. Edgar Anchieta é aposentado da Brigada Militar. Foi um excelente policial militar. O Edgar Anchieta foi um extraordinário brigadiano que representou com muito orgulho, com muita distinção, né, com muito talento, com muita disciplina, a farda da Brigada Militar. O Edgar Anchieta, ele era policial P2, ou seja, ele fazia parte, trabalhou a vida toda, a maior parte dentro da Brigada, no serviço de inteligência. Serviço de inteligência, o serviço secreto da Brigada Militar. O Edgar Anchieta era ele era um detetive, né? Trabalhava como detetive, um serviço assim, eu brinco com ele, né? De James Bond, né? De James Bond. A parte de investigação da Brigada, né? Um serviço de inteligência, que ajuda muito a descobrir os crimes, a encontrar os autores de crimes, né? E o Edgar, né? Sempre de roupa civil, às vezes até disfarçado, muitas vezes, né? De uma outra pessoa, representando uma outra pessoa. O seu serviço exigia isso, né? O detetive, às vezes, ele tem que se disfarçar de pipoqueiro, ele vai se disfarçar de pipoqueiro numa esquina vendendo pipoca para
descobrir um crime, um local onde se praticam crimes, se disfarçar de mendigo, se for preciso. E isso a gente vê muito em grandes filmes do cinema mundial. E o Edgar foi um policial, foi um integrante, foi um dos melhores, até hoje. Ele foi muito homenageado dentro da brigada várias vezes. Ele foi muito reconhecido. Um dos melhores policiais do serviço de inteligência da Brigada Militar, sem desmerecer ninguém. Foi um dos melhores. Eu sou amigo do Edgar, conheci o trabalho do Edgar na época como integrante do Serviço de Informações da Inteligência Secreta da Brigada Militar, aqui em Santana do Livramento, e sei da grande colaboração, do quão decisivo era o trabalho de investigação do Edgar junto aos seus companheiros de farda. Então ele merece realmente que eu faça essa homenagem, porque, e além de ser, hoje está aposentado, além de ter sido um brigadiano de escola, um brigadiano de muito brilho, ele, como ser humano, dispensa comentários. É um ser humano, uma pessoa da maior qualidade moral, ética e espiritual, e é por isso que eu admiro muito o Edgar Anchieta. E agora, depois que ele se aposentou, alguns anos que ele está aposentado, ele tinha o dom de escritor, ele tinha o dom da pena, o talento para escrever, mas ele era muito ocupado na Brigada Militar. Como ele está aposentado, agora ele resolveu dar asas à sua imaginação, dar asas à sua inspiração de poeta, e tem nos brindado com poesias maravilhosas, com poesias, com trabalhos maravilhosos. Ele publica sempre no Facebook, eu estou sempre lá curtindo, gosto muito do trabalho do Edgar. E eu tenho certeza de que muito em breve ele vai nos brindar com um livro de sua autoria, Edgar Anchieta. Então ele escreve crônicas, ele pesquisa, ele gosta de ler, ele estuda, é um observador, é um apaixonado pela cidade. E ele escreveu a crônica A Sepultura da Maruja, assim como o Potoco também que escreveu. O Edgar, eu disse que tem outras versões, né? Tem. Então o Edgar escreveu outra versão, Sepultura da Maruja, e eu vou ler para os senhores agora aqui. Vou tomar um matezinho aqui. Assim como o nosso querido Luciano Machado, o outro escritor santanense, escreveu sobre o cinema Hermes, né? Que eu já li aqui também, o popular Cineminha do seu Hermes, e que eu já apresentei aqui, a crônica do Luciano. Bom, então vamos. Edgar Anchieta, Sepultura da Maruja. Em relação à afinada Maruca ou Maruja, escrevi uma crônica que foi publicada no Correio do Pampa, diz o Edgar. No Correio do Pampa, que é um jornal santanense, né? O jornal Correio do Pampa, um jornal bem conceituado aqui. E o Edgar diz: escrevi uma crônica que foi publicada no Correio do Pampa e existem várias versões relacionadas à sua morte. Entre estas, a de que teria sido contaminada pela peste negra, a gripe espanhola, em 1919, né? E quando seu corpo estava sendo levado para ser enterrado em cova coletiva, o seu corpo teria caído em frente onde hoje é o Hotel Hermitage. A pronúncia pode ser, essa palavra é uma palavra, na verdade, de origem francesa. Pode ser l'Hermitage ou Hermitage, um pouquinho inglesada assim, mas ela é de origem francesa. O nome daquele hotel Hermitage, né? Que significa um lugar isolado, né? Lugar para contemplação, né? Um mosteiro. Isso é o significado de Hermitage, que é o nome do hotel. Então o Edgar fala sobre, entre estas, a de que a Maruja teria sido contaminada pela gripe espanhola, a peste negra, também chamada de bexiga negra, e quando seu corpo estava sendo levado para ser enterrado em cova coletiva, teria caído em frente onde hoje é o Hotel
Hermitage. Com medo de serem contaminados, os homens responsáveis pelo transporte abriram uma cova bem no meio da rua, na Avenida Daltro Filho. Com o tempo, foi construído um túmulo na calçada, cercado de grades. Muito interessante. De que ela teria morrido pela bexiga negra ou pela peste espanhola, está de acordo com a versão do Potoco, que ela tinha bolhas, feridas pelo corpo. E aqui tem alguns detalhes interessantes que o Edgar acrescenta, de que quando seu corpo estava sendo levado para ser enterrado em cova coletiva, teria caído, né, em frente onde hoje é o Hotel Hermitage. Com medo de serem contaminados, os homens responsáveis pelo transporte abriram uma cova bem no meio da rua, na Avenida Daltro Filho. E com o tempo, com o passar dos anos, foi construído um túmulo na calçada, cercado de grades, e esse é o túmulo que existiu muitos e muitos anos, até ser levado para o cemitério em 1986 ou 88. Outra versão, continua Edgar Anchieta, outra versão é de que a Maruja era uma mulher extremamente bela, era uma mulher belíssima, o que teria provocado ciúme em seu noivo, que a teria assassinado a punhaladas, quando ela se dirigia à Swift Armor, onde trabalhava, sendo seu corpo enterrado nesse local. Viu? Outra versão bem interessante, ó. O Edgar aqui nos traz. Outra versão é de que ela era uma mulher extremamente bonita, belíssima, e que teria provocado ciúme em seu noivo, que a teria assassinado a punhaladas quando ela se dirigia à Swift Armor, onde trabalhava, sendo seu corpo enterrado ali na Daltro Filho. Existem outras versões para sua morte, mas sem registros oficiais. O túmulo foi removido da Avenida Daltro Filho no final dos anos 70, início dos anos 80, 86, eu estava lá, eu participei da remoção, contei já, está no vídeo número 1. Eu era assessor do prefeito Oriovaldo Gresseleri e do vice-prefeito Antônio Apoitia Neto. Eu estava junto com o doutor Apoitia. O túmulo foi removido da Avenida Daltro Filho no final dos anos 70 e início dos anos 80. Foi em 86 ou 88. Por pressão do senhor Hermida, dono do prédio onde hoje funciona o hotel, pois prejudicava a entrada de veículos e trânsito de pessoas. Esse senhor, ele não obrigou ninguém a tirar ela dali, ele fez uma consulta elegante para o prefeito. A possibilidade do prefeito fazer um estudo se não teria como levar para o cemitério, que ficaria melhor até. Isso foi o que o senhor Hermida solicitou. E o prefeito Apoitia, o vice-prefeito Apoitia, que estava no exercício, de forma muito sábia, chamou os representantes do espiritismo kardecista, umbanda, evangélico, chamou até o padre da Igreja Matriz, chamou várias pessoas, protestantes, para dar uma opinião, e eu participei da reunião no gabinete do prefeito. E todos concordaram, inclusive foi feita uma oração antes de decidir, todos decidiram que ficaria muito bem levar ela para o cemitério, a sepultura, e construir um santuário no cemitério, que está lá até hoje, o santuário. Continua aqui o Edgar Anchieta. O local, por muitos anos, foi ponto de peregrinação de devotos que vinham pagar promessas por graças alcançadas, oriundos do norte do Uruguai e de muitas cidades do Rio Grande do Sul. Hoje o túmulo encontra-se em total abandono, no 6º plano do cemitério público municipal, onde ainda recebe visitas de devotos. Viu? Está bastante abandonado aqui, diz o Edgar Anchieta aqui no final da sua crônica. O local, por muitos anos, foi ponto de peregrinação de devotos que vinham pagar promessas por graças alcançadas, oriundos do norte do Uruguai e de muitas cidades do Rio Grande do Sul. Hoje o túmulo encontra-se em total abandono no 6º plano do cemitério público municipal, onde ainda recebe visitas de devotos. A autoria
Edgar Anchieta. É a segunda versão que eu apresentei então para os senhores. É isso aí, então, de que ela teria sido assassinada pelo noivo, porque era muito bonita, por ciúmes. Ela seria funcionária da Swift Armor, ia de madrugada trabalhar no Armor, lá no início do Armor, né? O Armor foi inaugurado em 1917, estava no auge, né? Não esquecendo que a companhia Armor foi inaugurada em 1917. Faltava um ano para terminar a Primeira Guerra Mundial, bem no período da história da construção da sepultura da Maruja, de 17 a 1920, e que o Edgar traz aqui. Tá? Então, outro comentário aqui do Edgar, de que ela teria sido também contaminada pela peste negra, e seu corpo estava sendo para ser enterrado em cova coletiva e teria caído ali na Daltro Filho, e aí os homens enterraram-na. E teria caído, aqui o Edgar diz que na frente do hotel, tem a outra versão do Potoco que teria sido na frente do Bloco Santana. E quando o Pancho Góes, o prefeito, querido prefeito Pancho Góes, pavimentou aquela avenida, calçou a avenida, e ela foi transferida para o lado de cá. Né? Então vão se encaixando as informações, né, sobre a Maruja. E também a versão do Potoco de que ela era uma cartomante, que ela tirava cartas, que ela era uma benzedeira, uma rezadeira e tirava cartas. Também tem essa versão, que aliás está na versão do Potoco. Né? Então é muito interessante a gente falar sobre esses vultos, né? Os vultos de Santana, e a gente ficou sabendo mais sobre quem foi Maruja e como é que ela teria sido morta, né? A versão dos escritores, cronistas, pesquisadores Carlos Alberto Potoco e Edgar Anchieta, e a versão do historiador Ivo Caggiani. Né? Sabe que eu estava conversando com o Luciano Machado, o nome dela é Maruja em espanhol, né? E o Luciano estava me dizendo que o masculino de Maruja, o sinônimo de Maruja é marujo. Maruja, o masculino de Maruja é marujo, marinheiro, uma relação com mar, marinheiro, né? Pode ser por aí também, maruja, marujo. Maruja feminino, marujo masculino, marujo, marinheiro do mar, os marujos, né? Ela era maruja, ou também maruca, ou só simplesmente maruca, então aí não seria maruja. São riqueza de detalhes inesgotáveis quase, né? Bom, o santuáriozinho dela está lá no cemitério, quem acredita pode ir lá, faça a sua promessa, quem não acredita só respeita, não é mesmo? E é isso aí, o santuário da Maruja, ou da Maruja, né? Maruca, está lá no cemitério público municipal. Pode visitar. Né? Quem sobe a Avenida Dom Pedro II, sai da Dom Pedro, se eu não me engano, como diz o Edgar, no 6º plano, no 2º portãozinho, antes do portão principal à esquerda, vocês vão chegar no santuáriozinho dela ali, né? Que se eu pudesse, eu mandava arrumar, pintar e cuidar, porque é turismo religioso. Movimenta a cidade, as pessoas vêm para cá, pagam promessas, visitam. Né? Bom, pessoal, quero agradecer a atenção de todos, desejar-lhes uma muito boa noite com as bênçãos de Deus, né? Que Deus abençoe a todos. Um abraço para o meu amigo Edgar Anchieta. Obrigado, Edgar. Pedi também a permissão para o Edgar, a gente tem que respeitar o trabalho dos outros, né? E tem que se dar crédito ao trabalho dos outros, feito com amor, com carinho, assim como eu fiz com o Potoco. Eu sempre costumei fazer isso com o Luciano Machado, e agora fiz com o Edgar Anchieta também, né? Pessoas dedicadas, pessoas intelectuais, cultas, que escrevem a história, ajudam a escrever a história de Santana do Livramento. Muito obrigado, meu amigo Edgar.
Um grande e fraterno abraço para o amigo. O amigo sabe que eu tenho grande apreço pela sua pessoa. Parabéns pela crônica da Maruca, ótima, né? Eu tinha te pedido, algum tempo atrás, um dia eu ia ler e hoje eu li. Como eu tinha pedido também para o Potoco e para o Luciano Machado. Uma boa noite, que Deus abençoe a todos nós, tomar um matezinho, olhar o Jornal Nacional, depois olhar a novela Vale Tudo. E amanhã vai ser um novo dia. Que todos tenhamos um alegre despertar com a proteção de Deus. Um abraço aqui do Valente. Tchau, pessoal.